Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera, na aula de hoje nós vamos fazer a correção e comentários das trilhas do Positivo On, tá bom? Volume 2, unidade 4, danças de salão e danças de salão no Brasil, tá bom? Vamos para o setor sondagem primeiramente, depois na sequência para o setor avaliação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, então começamos pelo setor sondagem ali, galera. Temos uma questão e ela diz assim: a partir de seus conhecimentos sobre os elementos da dança, bem como os diversos estilos, com suas características e culturas próprias, assinale as alternativas corretas. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui. Galera, presta atenção, lê com calma, pois a questão ela pede as alternativas corretas. Então já dá uma dica do que provavelmente tem mais do que uma, tá bom? Letra A. Apesar de serem bastante distintos entre si, o break e o maculelê podem ser considerados símbolos da resistência da cultura negra em seus países. Verdadeiro, galera, tá? A gente vivenciou o maculelê 2 anos atrás, quem já estava na escola, né? Então a gente dançou o maculelê e também o break a gente vivencia quase no nosso cotidiano, né? A gente vê muito da cultura hip hop através da dança que é o break. Ambos refletem a luta racial, né, especialmente dos negros, né, e para tentar ter acesso aos direitos que seriam naturalmente básicos, né? Beleza? Então são sim dois símbolos de resistência da cultura negra em seus países. Letra B. As danças urbanas, por estarem relacionadas à cultura contemporânea, muitas vezes ligadas a movimentos que lutam contra as desigualdades, têm dificuldade para conquistar espaço nas academias de danças e competições. É falso, galera, tá? Muitas academias usam elementos das danças da cultura negra especial, né? O break, hip hop, entre outros. E também há várias competições, batalha de dança em geral e outros eventos. Até que a gente falou muito do Dança dos Famosos, por exemplo, tem movimentos de dança do hip hop lá, por exemplo, e outros eventos de dança também. Letra C. As danças populares são modos de expressão de uma cultura, pois por meio delas são transmitidos valores, crenças, sentimentos e relações com o cotidiano de um povo. Verdadeiro, galera, né? Vai de encontro aos falsos intelectuais que falam que a cultura popular não é cultura. Pelo contrário, tá? Cultura é tudo aquilo que é produzido por um povo, né? E a cultura popular é muito importante, é muito válida, traz vários pontos de benefício para a população e dentre deles principalmente transmitindo valores, crenças, outras situações, tá bom? A letra D diz assim: apesar de fazer parte da cultura há milênios, a dança sempre enfrentou dificuldades para se integrar às diferentes culturas. Na Grécia Antiga, por exemplo, a dança era considerada profana e, portanto, proibida para os cidadãos. Falso, galera. A dança sempre fez parte da cultura do povo, sempre fez parte de uma maneira de se relacionar com outras pessoas. Então a gente tem relatos realmente há milênios atrás, lá, o homem das cavernas já fazia espécies de dança para se relacionar com o grupo, para se relacionar com a própria natureza, tá? Então essa informação não é verdadeira. E a letra E, a última alternativa, diz assim: fluência, espaço, peso e tempo são os fatores de movimento que devem ser considerados quando elaboramos uma sequência de movimentos de dança. Verdadeiro, galera, tá? Então, fluência é fazer uma coreografia que flua ou uma apresentação que flua, que tenha uma conexão um passo com o outro, não uma coisa sem ter relação. Espaço é utilizar todo o espaço disponível, todo o palco disponível, todo o cenário disponível. Peso é movimentos suaves, movimentos pesados, movimentos fortes, então vai variando entre isso.
E tempo tem relação direta com o ritmo, né, da dança, né? Depende da coreografia, depende do estilo de música que vai se tocar. Então você tem todos esses fatores. Muito bem, galera. Finalizamos então a questão sondagem ali esse é o volume 2, unidade 4 de vocês, tá bom? Passa pelo conteúdo reforço, que tem o conteúdo digital da Positivo On, tá bom? Passa pelo conteúdo que nada mais é do que a apostila de vocês, ou ver pela própria apostila, e chegamos ao tão querido e esperado setor de avaliação, onde nós teremos 4 questões. A primeira questão diz assim: a dança é uma das diversas linguagens criadas ao longo da nossa história. Dentre os diversos estilos existentes, a dança de salão é uma das mais populares. Leia atentamente as afirmações e assinale aquelas que explicam corretamente sua história. Mais uma vez, aquelas, no plural, galera, né? Vamos ver uma por uma e ver quais estão corretas. Letra A. As danças de salão ou danças sociais têm origem na corte francesa, que as utilizava como meio de educação de sua nobreza e como maneira de distinção social, uma vez que o povo francês não apresentava expressões de manifestação artística naquele momento histórico. É falso, galera. Do povo para o povo, né? A dança de salão ela surgiu no povo, foi criado no povão, na ralé, tá? E depois acabou sendo adotada pela burguesia. Mas a ralé continuava praticando, lógico. Não se compara um baile dos salões nobres com um baile da ralé, né? Mas ela surgiu no povo, tá? Depois ela foi adotada assim pela burguesia e depois retornou para o povo. Então, tá errado pela questão da origem. Letra B. As danças de salão têm origem nas manifestações populares da Europa. No período do Renascimento, essas danças foram apropriadas pela nobreza e transformadas em um símbolo da sua classe social. Verdadeiro, o que a gente falou na questão anterior, ela surgiu no povo, foi para a nobreza, foi adotada pela nobreza, né? E depois acaba voltando para o povo com o final das monarquias, né? Então, a B está correta. Letra C. O modo como as danças são apropriadas pelas diferentes classes sociais é um exemplo da relação entre as práticas corporais e a cultura. Com a queda de diversas monarquias europeias, a partir do século XVIII, as danças da corte foram retomadas pelo povo. Verdadeiro, galera. Eu já fui dando spoiler ali nas alternativas anteriores, ó. Mas é exatamente isso que aconteceu, tá? Então ela surgiu no povo, foi para a nobreza, foi adotada pela nobreza e depois do final das monarquias ela acaba retornando para o povo, né? Então hoje em dia é uma atividade bastante popular, tá? E claro, todos podem praticar. D. Os movimentos migratórios que trouxeram inúmeros europeus para o Brasil a partir do século XIX não foram suficientes para criar uma nova cultura no país, pois as comunidades europeias que aqui se formavam não estabeleceram relações com as populações locais. Falso, galera, tá? Aqui houve uma miscigenação de culturas, né, criando uma nova cultura. Então veio imigrantes de diversos lugares, especialmente europeus, mas também vieram asiáticos e outros, e aqui foram feitas a miscelância, essa mistura dessas várias culturas, criando a cultura do povo brasileiro, tá? Lógico, muitos aqui, por exemplo, são descendentes de um determinado povo, de um determinado grupo e acabam repetindo algumas tradições, tá? Eu sou descendente de polonês, acabo repetindo algumas tradições da cultura polonesa. E assim cada um vai representando sua cultura, mas criou-se uma nova cultura do brasileiro também. Então a gente tem a cultura do brasileiro junto com isso. Então é errado quando ela fala que não se misturaram com as relações culturais locais. E letra E. Assim como ocorreu na Europa, a dança de salão era uma prática da nobreza brasileira, ganhando força com a vinda da família real portuguesa para o país em 1808. Verdadeiro, galera. Aqui o Brasil foi um espelho do que aconteceu lá na Europa, né? Um pouco mais tarde aqui, o Brasil sempre um pouco mais devagar. Mas foi exatamente o que aconteceu, tá? Era uma dança inicialmente praticada principalmente pela elite, tá? Pela família real portuguesa e as pessoas que tinham acesso aos grandes bailes por eles realizados. Depois assumiu um outro papel, assim como foi lá fora também.
A questão número 2 diz assim, galera. Existem diversos tipos de dança de salão e elas podem ser divididas em grupos em função da sua origem, como as danças latinas e europeias. Observe as descrições e associe com a dança correspondente. Então temos lá A, samba de gafieira, B, soltinho, C, rumba, D, tango, E, passo doble e F, valsa. Vamos ver as descrições e a gente vai elencando cada uma delas. A primeira diz assim: mistura os ritmos africanos e aqueles provenientes da colonização espanhola. É considerada atualmente como um patrimônio da cultura de Cuba. Galera, lembrou de dança de salão, lembrou de Cuba? É rumba. Não tem segredo. Não precisa nem ler o resto da alternativa, tá bom? Mas ela foi sim, ela é tão importante em Cuba que ela foi tombada como patrimônio cultural, tá? Então lá em Cuba é muito dançado esse estilo e é relacionado com a prática corporal. A gente falou um pouco nesse momento de práticas corporais relacionadas a países, a locais, e rumba é um exemplo relacionado a Cuba. Segunda, apresenta um ritmo acelerado e faz referência às touradas. Touradas é o passo doble, tá? Onde o cavaleiro faz o papel do touro e a dama faz o papel da capa do toureiro. Então, o cavaleiro perseguindo a dama, assim como um touro persegue o toureiro, ou melhor, a capa do toureiro. Beleza? Passo doble. Terceira, criado entre as décadas de 1940 e 1950, misturando os ritmos brasileiros com as danças latinas e estadunidenses. É o samba de gafieira, o nosso brasileiríssimo samba de gafieira, uma forma de dançar o samba nas gafieiras que depois se espalhou pelos salões, né? E virou essa dança de salão tão forte, tão tradicional e que remete muito à nossa cultura brasileira. Quarto item. É uma dança com dinâmica forte e emocionante que simboliza a mistura de culturas presentes na região do Rio da Prata. Rio da Prata é onde, galera? Argentina. O que a gente dança na Argentina? Tango, tá? Então, a gente também, assim como a rumba relaciona a Cuba e outras práticas a outros países, falou em tango, já vem a bandeira da Argentina na nossa cabeça, né? Então, é uma dança muito tradicional da Argentina, uma prática corporal muito comum para esse povo. Próxima assertiva. Sua origem é austríaca e alemã, sendo uma das danças de salão mais praticadas em todo o mundo. Galera, eu sou apaixonado por essa dança, já falei, falo de novo, falo 10 vezes se precisar. Gosto muito e é uma dança que é muito tradicional. Eu vou para vários eventos só para assistir a valsa, tá? Não digo que vou para um evento de dança de salão para assistir uma valsa, mas quando eu vou para uma formatura, como vocês vão ter esse ano, se tudo der certo, quando eu vou para um baile de debutante, quando eu vou para um casamento, eu sempre não vejo a hora de ver a valsa. Para mim é a coisa mais importante do evento. É ver a dança da valsa dos noivos, é ver a dança da valsa de formatura, é ver a dança da valsa de debut. Tá? Então, é uma das danças mais tradicionais e não é só aqui, é no mundo inteiro assim. E a última assertiva, já dá para matar a charada, só faltou uma dança ali, né? Que diz assim: é também chamado de swing, pode ser considerado uma variação brasileira do fox americano. A gente vivenciou bastante isso, eu gosto muito dessa dança também. É uma dança fácil e principalmente que ela não porta o ritmo. Então você pode gostar da música que você quiser e dançar o soltinho, galera, o soltinho. Vocês fizeram a coreografia de dança? A maioria mandou vídeo dançando soltinho, então é uma prova que vocês já sabem dançar o soltinho. Parabéns. Soltinho, galera. A questão número 3, gente, diz assim: a dança é um elemento importante da cultura de diversos povos, e no caso do Brasil, as danças gaúchas e o forró são exemplos dessa relação entre dança e cultura. Leia as afirmações e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas sobre essas duas danças brasileiras, danças tradicionais, culturais, regionais. Vamos dar uma olhada lá. Letra A. O fandango, a milonga e o vaneirão são exemplos de danças gaúchas, cujas origens estão na mistura dos ritmos europeus e aqueles próprios de povos primitivos da região sul do Brasil. Verdadeiro, galera, tá?
tem várias variações da dança gaúcha, né? Entre elas o fandango, a milonga, o vaneirão. A gente vivenciou um pouquinho do vaneirão principalmente, tá? Espero que tenham gostado. A galera me mandou vídeo, teve gente que me mandou vídeo aí dançando o vaneirão também. A galera gosta, é um estilo de música muito consumido aqui na região sul, tá? No Paraná, apesar de não ser exatamente o gaúcho, né? O gaúcho é um pouco mais para baixo, mas o Paraná consome muito essa cultura, especialmente quem vem do interior do Paraná, tá? Por vários motivos de influência, a gente consome muito e é uma música realmente muito gostosa de escutar, é uma dança muito bonita de se ver também. Letra B. No Rio Grande do Sul, o vaneirão utiliza uma série de cantigas que possibilitam o sapateado e é representado por um conjunto de 21 danças. Entre elas estão a rancheira, o pericom, o pezinho e o maçarico, que em suas coreografias utilizam os passos de juntar, de marcha, de recuo, de valsa e de sapateio. É falso, né, galera? O vaneirão é um dos estilos da dança gaúcha, mas ali ele fala um relato de outra dança, de outro evento, tá bom? Letra C. O forró, como estilo de dança e também como ritmo musical, começou a se tornar popular em todo o país a partir do movimento migratório dos nordestinos que saíram de seus estados para trabalhar nas obras de construção de Brasília na década de 1950. Verdadeiro, galera. Então houve uma grande migração dentro do nosso próprio país, né, do país enorme continental que a gente tem, esse gigantesco Brasil com muitas culturas e diversidade de tudo quanto é coisa aqui no nosso país. Houve então esse movimento de migração dos nordestinos para o centro do país ali, principalmente na construção de Brasília, mas para outras situações também. E junto com eles veio um cara aí que divulgou muito a música nordestina, que foi o Luiz Gonzaga, né? Então eles aproveitou para divulgar toda a cultura do povo nordestino também, tá bom? Então essa alternativa é verdadeira. Letra D, galera. Uma das teorias que explica a origem do termo forró relaciona o nome com os bailes realizados pelos engenheiros britânicos que construíam uma estrada de ferro em Pernambuco. Nesses bailes estariam pregadas placas na entrada com os dizeres For All, indicando que a festa era para todos. Verdadeiro, galera. A forma mais divulgada, tá? A origem desse termo mais divulgada, tem outras origens também, mas a mais divulgada é essa situação, tá bom? Então eles foram abrasileirando o for all, né? O forró, até virar o forró, beleza? Então essa é a tradição mais conhecida, é verdadeira. Letra E. Por se tratar de um ritmo bastante tradicional e importante para a cultura nordestina, o forró apresenta apenas uma expressão, o chamado forró pé de serra, que resiste às influências culturais e às transformações sociais da região. Falso, galera, não é a única forma que tem. Realmente, o forró pé de serra resiste, ele luta pela cultura tradicional, mas existem várias outras formas de forró, tá? Inclusive, a gente dançou aqui o Fala Mansa, que é um forró universitário, um forró mais atualizado, vamos dizer assim, tá bom? Ah, é melhor um que o outro? É diferente, galera, não dá para comparar, são estilos diferentes, tá bom? Então é falsa a alternativa. Verdadeiras, então, letra A, C e D. Muito bem, galerinha, vamos para a nossa última questão. Não chorem, não chorem, nem que seja chorar de alegria, não chorem. Vamos para a última questão que diz assim: a dança é um elemento da cultura corporal que sofre inúmeras influências da mídia, tanto em sua constituição quanto em relação à sua apreciação pelo público. Sobre a relação entre a dança e a mídia, assinale a alternativa correta. São 5 assertivas, vamos ver uma por uma e comentá-las. A primeira diz assim: uma vez que o objetivo central dos meios de comunicação de massa é informar, levando ao grande público conhecimento sobre os diferentes temas, a abordagem dada à cultura corporal também visa a ampliação do nosso conhecimento sobre ela. Galera, aqui vai caber uma crítica forte, né? Qual que é o principal motivo das das mídias? Galera, é ganhar dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista. Então, essa história de que é para informar, não é para dar uma opinião e vender um conteúdo. Por isso que tem tanto programa sensacionalista que você liga a TV na hora do almoço, depende do canal que você põe,
voar sangue no teu prato de comida, né, galera? Por quê? Porque é um produto consumido. Não é só isso de notícia que tem para dar, gente. Mas eles dão muitas notícias relacionadas a isso, porque vende, tá? Então, o meio de comunicação de massa, o objetivo não é informar, o objetivo é vender um produto, vender uma notícia, vender, tá bom? Tomar muito cuidado com isso, hein? Mas cabe sim aqui fazer uma referência, não tô pedindo para ninguém não assistir jornal, qualquer coisa assim, tá, galera? Na verdade, assim, a gente tem que filtrar o que a gente assiste, né? O que realmente é válido, entender por que que passa. E lógico, quanto mais coisas a gente assiste, mais a gente assume para nossa cultura. Então, mais a gente tem de informação. É muito bom assistir jornal, é só saber filtrar, galera. Não me levem a mal. Item 2. Apesar da criação do chamado forró universitário ter expandido o público dessa expressão cultural, existem muitas críticas que apontam para um suposto afastamento desse estilo de forró de suas raízes nordestinas. Verdadeiro, galera. Então surge uma nova tradição, né, uma nova forma de representação cultural, mas ele acaba deixando de lado aquela tradição, aquela originalidade, né, da tradição nordestina. Ele cria uma nova situação. Como eu já falei anteriormente, não é melhor, não é pior, é diferente, galera. Tem que entender que é diferente. Eu sei que tem muitas pessoas que são saudosistas, né? Não vão falar, no meu tempo era melhor, aquilo do meu estilo era melhor. Galera, é diferente, tem que entender cada cultura. Eu não preciso consumir todas as culturas. Eu posso ter as minhas escolhas, mas tem que entender que uma coisa é cultura, outra coisa também é cultura, de um diferente povo, de um diferente grupo. Afirmativa número 3. A presença dos diferentes estilos de dança na TV, por meio das novelas e das competições, apresenta um caráter contraditório, pois ao mesmo tempo em que amplia o público que passa a se interessar pela dança, cria modas que são rapidamente descartadas e substituídas por outras. Verdadeiro, galera, não só nas mídias pela a mídia mais tradicional, seria a televisão, mas nas mídias sociais mesmo, nas notícias pela internet, né, os aplicativos, a nossa mão com todas as informações. Galera, tudo é muito rápido. Um item surge, estoura, daqui um minuto já não existe mais, ninguém mais quer saber dele, já surgiu outro, outros já copiaram, né? Surgiu esse começo do ano o TikTok, explodiu, hoje já tem Instagram copiando, o Facebook já está copiando ele também. Então, e daqui a pouco já não existe mais, ninguém está sabendo mais o que é ele, nunca nem ouviu falar. Então, vai surgindo. E informação é a mesma coisa. Um dia está todo mundo falando sobre um assunto, no outro dia ninguém mais sabe o que que é, né? Número 4, galera. A maneira como a cultura corporal é transmitida pelos meios de comunicação de massa pode influenciar na concepção que temos sobre ela, desenvolvendo nossos gostos e nossos hábitos. Verdadeiro, galera, tá? Então, como a rede social, as influenciadores de mídia e comunicação de massa tem uma influência muito grande nas nossas escolhas. Às vezes a gente não percebe, tá? Muitas vezes a gente não percebe, mas a maioria das vezes a gente não faz as nossas escolhas. Essas escolhas são feitas e induzidas por outros fatores. E eu falo de tudo, tá? Por exemplo, música. Quem estoura? Quem estoura é o músico que tem dinheiro para investir na própria carreira e fazer a música dele tocar, tá bom? Não é essa, a gente não sabe, mas não é a gente que escolhe, tá bom? E número 5, galera, a relação entre aquilo que é tradicional e os novos hábitos e valores sociais se dá sempre de maneira harmônica, uma vez que as mudanças são necessárias para a manutenção de uma cultura. Um exemplo é a criação de novos estilos de música e dança, que no caso do forró deu origens aos estilos universitário e eletrônico. A parte do forró, afinal, ali é verdadeira, tá? O que está errado aqui é que se dá sempre de maneira harmônica, nem sempre. Por exemplo, o surgimento do hip hop foi uma ruptura de culturas, tá? Surgiu um movimento de uma cultura para quebrar um paradigma, quebrar um padrão que havia na época, né? Para outro povo ter direito, acesso e representação da sua cultura. Então, alguns não são de maneira harmônica, não. Pelo contrário, são maneiras através de lutas, de vontade mesmo, para ir contra um sistema, contra um padrão. Sendo assim, galera, temos verdadeiras afirmativas 2, 3 e 4, tá? Alternativa A, beleza? Então, 2, 3 e 4 verdadeiros, os outros falsos. Muito bem, galera. Finalizamos aqui, então, nossos comentários e correção do setor
volume 2, unidade 4 da apostila de vocês, trilhas ali para vocês. Espero que tenham feito, espero que tenha ajudado esses comentários e as correções tenham ajudado vocês a entender melhor o conteúdo. E um abraço a todos, galera. Fiquem com Deus e até breve. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui, então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula, ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos